Um aeroporto cheio de movimento, duas crianças curiosas e um instante que mudou tudo para sempre. Número 1. A tragédia inesperada sob o letreiro do aeroporto. O aeroporto fervilhava de passageiros, indo e vindo entre partidas e chegadas. No meio daquela multidão apressada, dois garotos pararam diante dos enormes monitores que exibiam informações de voos. Os olhos fixos nos painéis brilhantes, eles se apoiaram numa barra de metal que passava na parte inferior da estrutura. Era uma cena comum, quase ingênua, não fosse pelo que viria a seguir. O painel, sustentado por uma base aparentemente firme, piscava com números e destinos. Ninguém via perigo ali. Um agente da Administração de Segurança do Transporte dos Estados Unidos havia notado os garotos momentos antes da tragédia. Ele viu os meninos se segurando nas bordas da placa, os pezinhos apoiados com dificuldade. Considerou alertá-los, mas hesitou. Esperava que algum adulto por perto interferisse. O tempo parecia desacelerar. Tudo seguia com calma, até que o impensável aconteceu. Um estrondo metálico cortou o barulho do terminal como uma explosão. A placa de informações, aquela mesma estrutura que parecia tão sólida, despencou de repente. O impacto foi brutal, o chão tremeu e o terror tomou conta do ambiente. Sob os destroços estavam os dois meninos e sua mãe. Gritos invadiram o saguão. Passageiros pararam chocados. O agente da TSA, que havia acabado de se afastar, sentiu o chão vibrar sob seus pés. Por um segundo, ele pensou que uma bomba havia explodido. Mas o que viu foi muito pior. A placa de metal havia desabado sobre a família. Pessoas correram para tentar ajudar, mas a estrutura era pesada, rígida, quase impossível de mover. Os esforços desesperados se misturavam ao caos. Os socorristas chegaram e assumiram o controle. Uma mulher estava presa, machucada, gemendo de dor. Ao lado dela, os dois filhos, antes cheios de vida, agora estavam imóveis, soterrados pelo painel. Um segurança observava tudo de longe, lágrimas escorrendo dos olhos. Uma passageira, que ele havia ajudado minutos antes, tremia. Quando ele perguntou o que havia acontecido, ela só conseguiu sussurrar o horror do que acabara de presenciar. Os paramédicos lutaram com tudo o que podiam. Tentaram salvar cada vida sob os escombros, mas o destino já havia decidido. Luke Bracette, um dos meninos, não resistiu. Sua mãe e os irmãos sobreviveram, mas com feridas profundas, físicas e emocionais, que nunca cicatrizariam por completo. Nos dias seguintes, o aeroporto virou cenário de luto e revolta. A estrutura, que por anos havia sido ignorada por todos, agora era símbolo de negligência. Peritos examinaram cada pedaço, buscando respostas. E as encontraram. O painel não tinha sustentação adequada. Seu peso era superior ao que a base suportava. Era uma tragédia anunciada que passou despercebida. O episódio levantou questionamentos sérios sobre segurança e responsabilidade. Quantos outros lugares escondem perigos disfarçados de normalidade? Discutiram-se medidas de segurança e integridade estrutural. Mas, para a família Bracette, nada disso traria Luke de volta. Aeroportos são lugares de reencontros e despedidas. Mas, naquele dia, foram palco de dor. E até hoje, enquanto viajantes passam distraídos sob os painéis informativos, poucos imaginam o que aconteceu ali e o que poderia acontecer de novo. Número 2. O carro autônomo da Uber que não freou a tempo. Era uma noite tranquila em Tempe, no estado norte-americano do Arizona, no dia 18 de março de 2018. Tudo parecia comum, até que um experimento de tecnologia de ponta terminou de forma trágica. Elaine Herzberg, uma mulher de 49 anos, empurrava sua bicicleta para atravessar a rua quando foi atingida por um carro da Uber em modo autônomo, a aproximadamente 64 km/h. Pode parecer o início de um filme ruim, mas era a vida real.
E a tragédia aconteceu rápido. O carro, um SUV da Volvo adaptado com o sistema de direção autônoma da Uber, estava sem motorista ativo. A responsável pela segurança, Rafaela Vasques, estava no banco do motorista com a função de supervisionar o sistema e assumir o controle se algo desse errado. E deu errado. Muito errado. Acontece que Rafaela estava distraída, e não apenas com uma olhadinha no celular. Ela estava assistindo a um episódio do programa The Voice no celular, enquanto deveria estar monitorando o trajeto. Ela desviou o olhar para o colo por mais de 5 segundos e só voltou a olhar para a estrada menos de 1 segundo antes da colisão. Já era tarde demais. Enquanto isso, a inteligência artificial do carro parecia confusa. Não conseguia identificar o que Elaine era. Um objeto? Uma bicicleta? Um veículo? Como ela estava fora da faixa de pedestres, o sistema não previu sua trajetória corretamente. Quando finalmente tentou frear, restava apenas 1 segundo e 3 décimos. Muito pouco para evitar o pior. E como se não bastasse, a Uber havia desativado o sistema de frenagem de emergência do veículo, confiando completamente na atenção da motorista de segurança, que naquele momento estava vendo TV. O impacto da tragédia foi imediato. Elaine Herzberg tornou-se a primeira vítima fatal de um atropelamento por um carro autônomo. A investigação conduzida pelo Conselho Nacional de Segurança no Transporte dos Estados Unidos revelou falhas alarmantes. Primeiro, o sistema da Uber não reconhecia pedestres fora da faixa. Um erro gravíssimo, já que atravessar fora da faixa é algo comum em qualquer cidade. Segundo, a Uber não forneceu treinamento adequado para os motoristas de segurança. Rafaela trabalhava sozinha e estava distraída por boa parte do turno. Terceiro, o software não emitia alertas sonoros em situações de emergência. Ou seja, mesmo que o sistema percebesse o perigo, não avisava a motorista. E por fim, a divisão de carros autônomos da Uber não tinha um plano de segurança formal, nem processos padronizados, nem sequer um gerente de segurança dedicado. Resumindo, estavam apostando alto com a tecnologia e fazendo tudo no improviso. A reação foi imediata. O programa de testes com carros autônomos da Uber foi suspenso no Arizona. Rafaela foi responsabilizada legalmente e condenada a 3 anos de liberdade condicional supervisionada. Caso cumprisse corretamente, a acusação seria rebaixada para contravenção. Embora Rafaela tenha parte da responsabilidade, o tribunal também destacou que a falta de protocolos e medidas básicas de segurança da Uber teve um papel fundamental no acidente. Depois do caso, a empresa finalmente atualizou seu sistema para identificar pedestres fora da faixa. Algo que, honestamente, deveria estar presente desde o início. Então, da próxima vez que alguém disser que os carros autônomos são o futuro inevitável do transporte, vale a pena refletir. Será que estamos realmente prontos para isso? Número 3. O corpo dentro da perna do dinossauro. O que começou como uma decoração curiosa acabou se transformando no cenário de um acontecimento trágico e completamente fora do comum, em um tranquilo subúrbio de Barcelona. Um homem foi encontrado morto em um lugar tão inesperado que deixou toda a cidade em choque. O interior da perna de uma estátua gigante de dinossauro. Era uma tarde aparentemente comum, quando um pai e seu filho, passeando pelas redondezas, se aproximaram da estátua de um estegossauro, que ficava ao lado de um antigo cinema abandonado. Quando olharam para dentro de uma das pernas ocas da estrutura, perceberam algo estranho. Havia algo lá dentro, algo que definitivamente não deveria estar ali. Assustados, chamaram imediatamente a polícia. As autoridades chegaram e logo confirmaram o impensável. Havia um corpo preso dentro da estátua. Tratava-se de um homem de 40 anos, que havia sido dado como desaparecido poucas horas antes. A família estava desesperada, procurando por ele,
sem imaginar que ele estaria em um local tão improvável que ninguém jamais pensaria em procurar. As investigações começaram e, aos poucos, a polícia montou uma teoria assustadora, mas plausível. Acredita-se que o homem deixou o celular cair dentro da perna do dinossauro. Na tentativa de recuperá-lo, teria se enfiado de cabeça pela abertura estreita. Mas algo deu terrivelmente errado. Ele ficou preso, sem conseguir se mover, incapaz de pedir ajuda. E assim permaneceu, durante horas, talvez dias, preso dentro de uma estátua, isolado e invisível para o mundo exterior. O dinossauro, que antes servia apenas como um enfeite curioso, tornou-se uma armadilha fatal. Os bombeiros precisaram cortar partes da estrutura cuidadosamente para conseguir retirar o corpo. Mas era tarde demais. Não havia mais o que fazer. A morte foi declarada como acidente trágico e a polícia descartou qualquer sinal de violência ou crime. Nada indicava que outra pessoa estivesse envolvida. Mesmo assim, as perguntas não paravam. Como ele conseguiu entrar? Por que ninguém ouviu seus gritos? E quanto tempo ele esteve ali antes de ser encontrado? O laudo da autópsia ajudaria a responder parte dessas dúvidas. Mas o clima de mistério persistia. A cidade inteira ficou abalada com o caso. A estátua, antes vista como um ponto turístico divertido e inofensivo, passou a carregar um peso simbólico. O que antes causava sorrisos, agora despertava um arrepio. As autoridades garantiram ao público que foi apenas uma infeliz coincidência, e não negligência. Mas a tragédia serviu como alerta. Até mesmo os objetos mais simples podem esconder perigos inesperados. Com o passar do tempo, a história do homem que morreu dentro da perna de um dinossauro virou uma daquelas lendas urbanas modernas, contadas em voz baixa, com um misto de espanto e incredulidade. E como um lembrete sombrio de que o cotidiano pode, sim, esconder o inimaginável. Número 4. O vício mortal em Coca-Cola. Todos temos nossos prazeres culposos. Um chocolate a mais, uma maratona de séries ou aquele cafezinho fora de hora. Mas para Natasha Harris, uma mulher de 30 anos e mãe de 8 filhos, moradora de Invercargill, na Nova Zelândia, esse prazer se transformou em um vício letal. Natasha não apenas gostava de Coca-Cola, ela era completamente dependente da bebida. E não estamos falando de um copo aqui e ali. Ela consumia cerca de 7 litros por dia, todos os dias. Desde o momento em que acordava até a hora de dormir, raramente era vista sem um copo da bebida na mão. Era uma obsessão completa. Quando ficava sem Coca-Cola, passava por sintomas de abstinência como tremores, irritabilidade e inquietação. A família não via isso como um risco. Afinal, era apenas refrigerante, algo comum em tantas casas. Não havia rótulo de advertência nas garrafas, então ninguém imaginava o quão perigoso poderia ser. Nos 6 meses que antecederam sua morte, a saúde de Natasha começou a se deteriorar visivelmente. Ela vivia exausta, com náuseas frequentes e vômitos matinais. Mesmo sofrendo com palpitações e cansaço extremo, ela evitava médicos por causa de um medo profundo. Sua rotina também não ajudava. Quase não comia, consumia apenas um pequeno almoço por dia e fumava cerca de 30 cigarros diariamente. Seus dentes estavam em estado tão avançado de deterioração que precisaram ser arrancados. E o impacto de seu consumo excessivo também foi sentido por seus filhos. Alguns deles nasceram sem esmalte nos dentes, uma possível consequência do alto consumo de açúcar e cafeína durante a gestação. A quantidade de cafeína que Natasha ingeria por dia era absurda. Um único mililitro de Coca-Cola contém cerca de 2,3 miligramas de cafeína. Com o consumo entre 7,9 e 9,8 litros por dia, isso resultava em aproximadamente 800 miligramas de cafeína diários, o dobro do limite seguro recomendado para um adulto médio.
Isso sem contar as cerca de 4.000 calorias que ela bebia por dia só com refrigerante, quase o dobro da ingestão calórica diária recomendada para um adulto. Na manhã de 25 de fevereiro de 2010, tudo parecia começar como qualquer outro dia. Natasha preparava os filhos para a escola e tomou sua dose habitual de Coca-Cola. Mas, pouco tempo depois, ela desabou no banheiro, encostada na parede, com dificuldade para respirar. Seu companheiro, Christopher Hodgkinson, chamou socorro imediatamente e tentou reanimá-la com massagem cardíaca, mas foi em vão. Natasha morreu em casa. A autópsia revelou que a causa da morte foi uma arritmia cardíaca, um distúrbio no ritmo dos batimentos do coração. Os médicos também suspeitaram de hipocalemia severa, uma condição em que os níveis de potássio no sangue caem perigosamente. O potássio é essencial para o funcionamento adequado dos músculos e nervos, inclusive os do coração. O excesso de cafeína e açúcar pode empurrar o potássio para dentro das células, deixando níveis perigosamente baixos na corrente sanguínea. Após sua morte, Christopher culpou a Coca-Cola, afirmando que a empresa deveria ser responsável pelos riscos de saúde associados ao consumo excessivo do produto. A Coca-Cola, por sua vez, se defendeu, dizendo que, embora a causa da morte tenha sido arritmia, não havia provas definitivas de que a bebida fosse a única culpada. Ainda assim, especialistas apontaram que a quantidade extrema de Coca-Cola ingerida por Natasha, mais de 338 onças líquidas por dia, era suficiente para sobrecarregar o corpo de qualquer pessoa, independentemente da marca do produto. O caso de Natasha não foi apenas trágico, foi um alerta. Embora a maioria das pessoas consuma refrigerantes sem grandes preocupações, sua história mostra que até os produtos mais comuns podem se tornar fatais quando usados de forma extrema. Da próxima vez que você for abrir uma lata a mais de refrigerante, talvez pense 2 vezes. Porque às vezes, até os prazeres mais inocentes podem se transformar em perigos silenciosos. Número 5. A faca na lava-louças. A noite começou como qualquer outra, tranquila, sem grandes acontecimentos. Jane MacDonald, uma mulher de 31 anos, foi visitar uma amiga em Airdrie, na região de Lanarkshire, na Escócia. Nenhuma das duas fazia ideia de que uma simples visita terminaria de forma trágica, com uma morte absurda causada por um item comum de cozinha. Uma faca de cozinha deixada em pé dentro da lava-louças. Enquanto estavam na cozinha, Jane escorregou. Num momento cruel de azar, ela caiu exatamente sobre a faca que estava virada com a lâmina para cima dentro da máquina de lavar louças. Foi o suficiente para transformar um encontro comum em um desastre fatal. O silêncio da noite foi interrompido pelo som das sirenes. Os paramédicos chegaram rápido e fizeram de tudo para reanimá-la, antes de levá-la com urgência para o Hospital Geral de Monklands. Mas, apesar de todos os esforços, Jane não resistiu aos ferimentos. A tragédia chocou a vizinhança. A polícia de Strathclyde confirmou que não houve nenhum tipo de violência envolvida. Foi mesmo um acidente doméstico, imprevisível e devastador. Os agentes permaneceram na casa durante horas, tentando entender como aquilo havia acontecido. A casa onde o acidente ocorreu pertencia à reverenda Sharon Colvin, uma ministra da Igreja da Escócia. Embora ela não tenha se pronunciado publicamente sobre o caso, quem a conhecia imaginava o peso da tristeza que ela carregava. Robert Hutton, um ex-coordenador da paróquia, explicou que Jane estava apenas visitando e que tudo não passou de um evento trágico e inesperado. Amigos e vizinhos ficaram abalados com a notícia. Era difícil acreditar que algo tão comum quanto uma lava-louças pudesse ter tirado a vida de alguém de forma tão brutal. A rua, normalmente pacata, foi tomada pelo caos. Vizinhos curiosos observavam pela janela, em silêncio, enquanto as luzes de emergência piscavam do lado de fora,
lançando sombras assustadoras sobre o asfalto. Um deles relatou ter visto pelo menos 4 ou 5 paramédicos correndo para dentro da casa, com expressões de tensão no rosto. Fizeram tudo o que podiam, mas a mulher que saiu na maca nunca mais voltaria. Alguns se perguntavam: será que havia alguma forma de evitar isso? Infelizmente, não era a primeira vez que algo assim acontecia. 6 anos antes, um garoto de 12 anos em Northampton morreu de maneira semelhante, ao cair sobre uma faca mal posicionada. Esses casos serviram como um alerta sério. Até os utensílios mais comuns, se mal manuseados, podem se tornar armas fatais. Especialistas em segurança doméstica enfatizaram que esses acidentes, embora raros, não são inéditos. Após a morte de Jane, a Royal Society for the Prevention of Accidents, ROSPA, emitiu um comunicado urgente. Sempre que possível, posicione as facas com a lâmina para baixo dentro da lava-louças. Mesmo que alguns fabricantes recomendem o contrário por motivos de limpeza, o recado foi claro: a segurança deve vir em primeiro lugar. As lava-louças, apesar de serem itens quase indispensáveis em muitas casas, podem sim representar riscos se não forem utilizadas com cuidado. Pequenos hábitos, como a forma de colocar os talheres, podem fazer toda a diferença entre um dia comum e uma tragédia. Um descuido aparentemente bobo resultou em uma perda irreparável. Especialistas reforçaram o apelo: prestem atenção aos detalhes, porque mesmo as tarefas mais banais do dia a dia escondem riscos que ninguém espera. A história de Jane fez muitas famílias repensarem seus hábitos. E se, sem querer, não estariam expondo a si mesmos ou a seus filhos a um perigo silencioso? Jane era uma mulher cheia de vida, e tudo mudou num segundo. A reverenda Colvin, que havia aberto sua casa com carinho para uma amiga, agora chorava uma perda inexplicável. Número 6. O concurso do Wii, que terminou em tragédia. Prepare-se, porque essa história é tão absurda quanto trágica, com um toque de irresponsabilidade que faz qualquer um querer colocar as mãos na cabeça. Aconteceu em Sacramento, Califórnia, no dia 12 de janeiro de 2007. Um programa de rádio matinal chamado The Morning Rave, transmitido pela emissora KDND, decidiu promover um concurso ao vivo. O prêmio? Um Nintendo Wii, o console mais desejado da época, avaliado em torno de $250. O nome do concurso era direto e, infelizmente, também literal. Hold your Wii for a Wii, ou seja, segure seu xixi por um Wii. Os participantes tinham que beber o máximo de água possível, sem ir ao banheiro. Sim, era exatamente isso. Se parece inofensivo no papel, a realidade foi bem diferente. Entre os 18 participantes estava Jennifer Strange, uma mãe dedicada de 3 filhos, que queria ganhar o videogame para presentear a família. Às 6h15 da manhã, o desafio começou. Cada pessoa recebia uma garrafinha de aproximadamente 240 mililitros a cada 15 minutos. No início, tudo parecia tranquilo, mas depois de 1h30 e 5 garrafas de água, o primeiro participante desistiu. Foi aí que a coisa começou a sair dos trilhos. Uma enfermeira ligou ao vivo para o programa, alertando os apresentadores sobre os riscos reais de intoxicação por água. Uma condição em que o excesso de água dilui perigosamente os níveis de sódio no sangue, podendo levar à morte. E como os apresentadores reagiram? Riram. Um deles chegou a brincar: "Alguém está morrendo aí dentro?" Outro completou: "Eles assinaram termos de responsabilidade, então não somos culpados." Enquanto isso, os participantes, em uma sala separada, não sabiam do alerta. Jennifer, focada em vencer, ignorava o mal-estar que já começava a sentir. As dores de cabeça se intensificavam, o desconforto era evidente, e os apresentadores seguiam fazendo piadas. Um deles questionou se envenenamento por água era real e outro respondeu com convicção: "Não com água."
O corpo é 98% água. Você pode beber o quanto quiser. E como se isso não fosse suficiente, ainda soltaram: talvez a gente devesse ter pesquisado isso antes. Pois é. Conforme o concurso avançava, as garrafas aumentavam de tamanho e Jennifer continuava, mesmo visivelmente sofrendo. Em pouco mais de 3 horas, ela ingeriu quase 8 litros de água. Quando finalmente desistiu, ela foi a penúltima a abandonar a competição e ganhou como prêmio de consolação 2 ingressos para um show de Justin Timberlake. Não era o Wii, mas ela aceitou. Só que o pior ainda estava por vir. Ao chegar em casa, Jennifer estava com o estômago inchado, dores de cabeça fortíssimas e náuseas. Preferiu descansar e faltou ao trabalho. Mas a água em excesso já havia causado um colapso interno. Os níveis de sódio em seu sangue caíram drasticamente e a água começou a invadir suas células, inclusive as do cérebro. Diferente de outras partes do corpo, o cérebro não pode inchar sem consequência. Como está preso dentro do crânio, o aumento de volume causa uma pressão letal. No meio da tarde, Jennifer ligou para o trabalho em prantos, dizendo que sentia dores insuportáveis. Horas depois, sua mãe a encontrou sem vida, deitada em casa. O choque foi devastador. O que era para ser um evento divertido terminou em tragédia. No dia seguinte, os apresentadores, conhecidos pelos apelidos de Trish, Maney e Lucas, foram demitidos, junto com mais 7 funcionários da rádio. O programa foi cancelado. A emissora, KDND, enfrentou uma avalanche de críticas e um processo judicial. No dia 29 de outubro de 2009, a família de Jennifer foi indenizada em 16 milhões e meio de dólares por danos. O júri responsabilizou totalmente a estação pela imprudência do concurso que custou a vida de uma mãe. O caso de Jennifer Strange se tornou um símbolo de até onde programas sensacionalistas podem ir para conquistar audiência e de como a falta de responsabilidade pode transformar entretenimento em tragédia. Número 7. O elevador que se tornou uma armadilha fatal em meio à enchente. Tudo começou como uma noite comum para um jovem casal em Tel Aviv, Israel. Mas terminou de uma forma tão trágica e sufocante que a cidade inteira ficou em choque. Dean Shoshani e Stav Harari, ambos com 25 anos, desceram até a garagem subterrânea do prédio, onde moravam para pegar o elevador. Era uma ação rotineira. Mas naquele momento, sem que soubessem, estavam entrando em uma armadilha sem saída. A cidade havia sido atingida por uma forte tempestade. O sistema de drenagem estava sobrecarregado, as ruas alagadas e diversos bairros registravam transtornos. No entanto, o verdadeiro pesadelo começou quando a água começou a invadir o subsolo do edifício, escorrendo por frestas e rachaduras até alcançar o poço do elevador. Assim que o elevador começou a descer, ocorreu uma falha elétrica, travando as portas e impedindo qualquer tentativa de fuga. O casal ficou preso no cubículo metálico enquanto a água subia de forma alarmante. Lutaram para forçar a abertura das portas, gritaram por socorro, mas nada funcionava. A garagem estava alagando rapidamente e os minutos viraram tortura. Vizinhos escutaram os gritos desesperados e correram para ajudar. Chamaram os serviços de emergência, insistiram, ligaram várias vezes, mas as respostas não vinham. A cidade já estava enfrentando dezenas de chamadas por conta da enchente, e aquela ligação acabou ignorada ou classificada como de baixa prioridade. Enquanto o tempo corria, a água continuava subindo. A garagem se transformou em uma câmara de morte lenta. O som dos gritos ficou mais fraco, até desaparecer completamente. Quando os socorristas finalmente chegaram, mais de meia hora havia se passado. A água estava tão alta e turva que eles precisaram entrar com equipamento de mergulho para tentar localizar o elevador. Quando finalmente encontraram o casal e conseguiram abrir as portas,
foi tarde demais. Os dois foram levados às pressas para o hospital, mas já não havia nada que os médicos pudessem fazer. Dean e Stav estavam mortos. A dor tomou conta da vizinhança. O sentimento de impotência de que algo poderia e deveria ter sido feito a tempo foi insuportável. O luto veio acompanhado de revolta. Famílias e moradores começaram a cobrar as autoridades. Como era possível que um prédio residencial não tivesse sistema adequado de drenagem? Como os serviços de emergência demoraram tanto? Os pais de Dean e Stav descreveram os filhos como jovens cheios de vida, apaixonados, com planos e sonhos. A tragédia interrompeu não apenas duas existências, mas toda uma cadeia de afetos e futuros que jamais se concretizariam. Além do luto pessoal, o caso acendeu um debate nacional sobre infraestrutura e segurança urbana. Especialistas apontaram falhas gravíssimas. Falta de válvulas de retenção nos prédios, ausência de bombas de drenagem nas garagens, ausência de sensores automáticos para bloqueio de elevadores em caso de inundação e, principalmente, um sistema de emergência totalmente despreparado para responder rapidamente a eventos climáticos extremos. Os vizinhos que ouviram os gritos, que ligaram desesperadamente, que tentaram ajudar sem sucesso, todos carregaram o peso de não ter conseguido salvá-los. Dean e Stav viraram símbolo de tudo o que precisa mudar. A tragédia não foi apenas um acidente. Foi resultado de negligências acumuladas, de falta de preparo, de descaso com a manutenção e segurança em espaços urbanos, e deixou uma lição dolorosa. Em situações extremas, até o lugar mais comum, como o elevador de um prédio, pode se transformar em uma sentença de morte. Número 8. A brincadeira com a lesma que destruiu uma vida. Era uma noite comum em 2010, quando um grupo de amigos se reuniu para beber vinho e conversar no quintal da casa de Jimmy Galvin, em Sydney, Austrália. Entre risadas e conversas descontraídas, surgiu um daqueles desafios típicos de adolescentes. Uma lesma apareceu no chão e alguém lançou a ideia de comê-la como uma brincadeira. Sam Ballard, um jovem de 19 anos, promissor jogador de rugby e cheio de planos para o futuro, aceitou o desafio. Engoliu a lesma diante dos amigos, achando que seria apenas um ato bobo e inofensivo, um momento para rir depois. Mas o que parecia uma provocação sem consequências se transformaria no início de uma tragédia devastadora. Poucos dias após o ocorrido, Sam começou a se sentir mal. Primeiro foi o cansaço intenso, depois dores nas pernas, tontura e vômitos. Sua mãe, Katie Ballard, achou que fosse algo neurológico, talvez esclerose múltipla, doença que havia afetado o pai de Sam. Mas os exames afastaram esse diagnóstico. Foi só depois que Sam contou sobre a lesma que os médicos começaram a considerar outra hipótese, muito mais rara e assustadora. O que Sam contraiu foi angiostrongilíase, popularmente conhecida como doença do verme do pulmão de rato. Trata-se de uma infecção parasitária causada por um nematóide que vive no intestino dos ratos. Os ovos eliminados nas fezes contaminam o ambiente e, quando lesmas entram em contato com esses resíduos e os ingerem, tornam-se hospedeiras. Ao comer a lesma crua, Sam foi infectado com o parasita, que migrou até seu cérebro. A infecção causou meningoencefalite eosinofílica, uma inflamação grave no cérebro e na medula espinhal. Sam entrou em coma e permaneceu inconsciente por 13 meses. Quando acordou, sua vida estava completamente transformada. Ele estava tetraplégico, com dificuldades para falar, se alimentar e respirar sem ajuda. Um jovem atleta, cheio de vigor, agora dependia completamente dos cuidados da família. Apesar de tudo, Sam permanecia consciente e entendia tudo ao seu redor. O amigo que fez a brincadeira, Jimmy, chorou ao pedir perdão. Katie, sua mãe,
Nunca culpou os colegas. Ela sabia que tudo não passara de um momento de imprudência juvenil. Ainda assim, a dor de ver o filho naquela condição a consumia todos os dias. Com o passar dos anos, Kate lutou para manter os cuidados de Sam. O governo australiano, que inicialmente fornecia auxílio para o tratamento, cortou parte dos fundos, aumentando ainda mais o peso sobre a família. Mesmo assim, ela nunca desistiu. Infelizmente, a luta teve um fim trágico. No dia 2 de novembro de 2018, aos 28 anos, Sam Ballard faleceu no hospital de Hornsby, cercado por pessoas que o amavam. Antes de partir, conseguiu dizer as palavras que sua mãe mais queria ouvir. "Eu te amo." Foi a última coisa que disse. O caso de Sam tornou-se um exemplo doloroso do quanto uma decisão aparentemente inofensiva pode alterar tudo para sempre. Um desafio entre amigos, uma simples lesma e uma vida inteira de sofrimento. A história de Sam Ballard segue sendo contada como um alerta. As brincadeiras podem ter consequências irreversíveis. Número 9. O passeio de trator que terminou em desastre. Era uma típica noite de outono nos arredores de Nauvoo, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Famílias inteiras se reuniam para curtir um passeio tradicional pela zona rural. O famoso Hayride, uma carreta puxada por trator com fardos de feno, onde os passageiros se sentam para aproveitar o clima fresco e a paisagem campestre. O objetivo era simples: diversão em grupo, sob o céu noturno. Mas naquele dia, o passeio se transformaria em uma tragédia inimaginável. A carreta usada era de duplo eixo, puxada por um trator John Deere. Tudo parecia normal, até que, em um momento crítico, o motorista perdeu o controle. O veículo saiu da trilha de cascalho, inclinou perigosamente e acabou despencando em uma ravina arborizada. Em segundos, o que era um momento de lazer se transformou em um caos absoluto. Pessoas foram arremessadas da carreta. Algumas caíram com força na encosta irregular. Gritos cortaram a noite. Crianças choravam. A cena pacífica havia se convertido em um pesadelo. Equipes de resgate chegaram rapidamente, com sirenes rasgando o silêncio da noite. Paramédicos correram para atender os feridos, avaliando os danos o mais rápido possível. 17 pessoas ficaram feridas, entre elas 15 crianças, algumas com apenas 1 ano de idade. E, tragicamente, uma mulher de 32 anos perdeu a vida. As investigações começaram imediatamente, e as descobertas foram alarmantes. O trator usado era pequeno demais para puxar a carreta pesada com segurança. Especialmente em terrenos irregulares ou inclinados, o risco de derrapagem e perda de controle era altíssimo. Para piorar, o solo estava úmido e escorregadio, devido a uma leve garoa que havia caído mais cedo. O motorista, Wayne York, foi responsabilizado por não ajustar a velocidade adequadamente para o tipo de terreno e peso transportado. Sua falha em reconhecer os riscos contribuiu diretamente para o acidente. A cidade ficou em choque. Nauvoo é conhecida por seus eventos comunitários, especialmente durante o Halloween, quando as ruas ganham a famosa caminhada das abóboras iluminadas, o Pumpkin Walk, uma tradição que enchia a cidade de alegria. Naquele ano, o evento havia sido cancelado, mas ainda assim algumas famílias decidiram manter a tradição por conta própria. E foi justamente em uma dessas celebrações improvisadas que a tragédia aconteceu. Depois do acidente, moradores começaram a questionar a segurança dos Hayrides noturnos. Alguns relembraram acidentes similares ocorridos no passado, levantando a dúvida: será que essas atividades são realmente seguras? A imagem de um trator levando passageiros calmamente por uma trilha rural pode parecer inofensiva, mas esconde riscos sérios, especialmente sem fiscalização adequada. Apesar do luto, a comunidade de Nauvoo se uniu. Famílias ofereceram apoio umas às outras, arrecadaram doações
Organizaram vigílias em memória da vítima fatal e buscaram consolo coletivo. A tragédia deixou uma lição clara. Mesmo os eventos mais simples e tradicionais podem esconder perigos quando a segurança não é tratada com seriedade. A partir daquele momento, as autoridades locais se comprometeram a revisar as normas e a priorizar a proteção dos cidadãos, para que nunca mais uma noite de diversão terminasse em tragédia. Número 10. A mordida fatal no bolinho de peixe. Darren Hickey era conhecido por muitos em Bolton, na Inglaterra, como um organizador de casamentos animado e carismático, sempre com um sorriso no rosto e um coração voltado para o próximo. Mais do que isso, ele era um verdadeiro sobrevivente. 7 anos antes, Darren havia superado um derrame severo, que deixou sequelas na fala e nos movimentos. Mas ele nunca se deixou abater. Sua força de vontade lhe rendeu até um prêmio de pessoa inspiradora pela Stroke Association. Com um histórico assim, ninguém imaginava que algo tão simples quanto um bolinho de peixe pudesse tirar sua vida. No dia 4 de abril de 2019, Darren estava em um evento em um salão de festas em Lancashire. Lá, durante uma degustação de pratos para um casamento, ele experimentou uma pequena porção de fish cake, um típico bolinho britânico de peixe. Só que havia um problema. O bolinho estava extremamente quente, a ponto de causar uma queimadura interna. Como muitos de nós já fizemos, Darren achou que tinha apenas queimado levemente a garganta e decidiu não dar importância. Afinal, quem nunca se queimou com uma fatia de pizza ou um gole de café quente? No entanto, a dor começou a piorar ao longo do dia. Incomodado, ele procurou atendimento no setor de emergência do Hospital de Chorley, onde foi examinado por médicos e liberado com paracetamol e orientações básicas. A recomendação era simples: repouso e, se os sintomas piorassem, retornar ao hospital. Darren confiou nos profissionais, voltou para casa e tentou descansar. Mas nas próximas horas, seu estado piorou drasticamente. A área queimada na garganta começou a inchar de forma agressiva. À noite, o inchaço bloqueou completamente sua passagem de ar. Seu parceiro, Neil Parkinson, escutou ruídos estranhos e encontrou Darren em pé, lutando para respirar, se sufocando. Neil tentou ajudá-lo enquanto os paramédicos eram chamados. A ambulância chegou rapidamente, mas era tarde demais. Darren foi levado ao Hospital Royal Bolton, onde foi declarado morto logo após a meia-noite. A causa da morte, segundo o laudo do legista, foi asfixia provocada por inchaço severo na garganta, consequência direta da queimadura causada pelo alimento quente. O patologista Dr. Patrick Wall comparou a lesão àquelas vistas em vítimas de incêndios que inalaram fumaça em altas temperaturas, um tipo de dano raro e grave. O mais assustador é que a queimadura não era visível a olho nu. Só com exames especializados foi possível ver o quanto ela havia causado de dano. Tudo isso por conta de uma única mordida. Apesar de ser um caso extremo e incomum, a tragédia de Darren serve como alerta. Queimaduras internas são perigosas e podem evoluir rapidamente, mesmo quando parecem leves no início. A história deixou familiares, amigos e a comunidade completamente abalados. Darren, que havia vencido um dos maiores desafios que a vida poderia impor, um derrame, perdeu a vida de forma completamente inesperada, por algo que ninguém jamais imaginaria ser letal. É um lembrete doloroso de como a vida pode ser frágil e de como situações aparentemente banais podem se transformar em verdadeiras emergências. Esses casos nos servem como lembrete e como alerta. A tragédia não avisa. Ela só precisa de um segundo, uma distração, uma estrutura mal projetada ou uma ideia mal pensada para se tornar real. Que essas histórias não sejam apenas tristes, mas que sirvam para prevenir novas perdas. Que nos façam olhar 2 vezes, pensar 2 vezes,
agir com mais consciência, por nós e por quem está ao nosso lado. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!